Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo nesse momento esse vídeo. Esse vídeo é muito especial. A gente vai trazer uma extensão da nossa escola dominical, é o nosso bate-papo sobre a escola bíblica dominical. É a nossa conversa sobre EBD. Para você que está sempre com a gente, muito obrigado por você estar novamente ajudando, contribuindo. Deixe o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém, comente. É muito bom ter você conosco. Vai nos comentários, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, fale com a gente, converse conosco. É sempre muito bom falar com você. É um privilégio enorme ter a oportunidade de conversar com você. Não é à toa que essa playlist tem como título Conversa sobre EBD, porque a nossa intenção é conversarmos. Então vai nos comentários, conversa com a gente, tá bom? Para você que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, porque fazendo tudo isso você ajuda com que o YouTube nos possibilite mais visualizações e assim a gente tem condições de continuar colocando aqui cada vez mais conteúdos que vão edificar a sua vida espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a nossa conversa sobre EBD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024, a CPAD da classe dos adultos, da revista que tem por título Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Estamos na lição de número 4, que tem por título O Encontro de Ruth com Boaz. Essa lição já está disponível na playlist do terceiro trimestre de 2024. Vai lá, assiste ela. Agora não, primeiro termine esse vídeo, depois vai lá, assiste ela, tá bom? Deixa também o seu like lá, nos ajude. Hoje nós vamos com essa conversa sobre EBD abranger um pouco mais um assunto que está aqui no primeiro tópico, no subtópico 2, que é o Goel, né, o resgatador, e o Levir, que é o termo do qual vem o termo levirato. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a lei do levirato, como ela funcionava, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e você, professor, vai para a sua lição sabendo bem mais sobre isso. Vamos falar detalhadamente dessa lei que tem por nome levirato. Então fica até o final, porque junto, claro, vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Então, gente, nessa lição de número 4, nós vimos como funcionava a lei do Goel e do Levir, né? Ou seja, o resgatador, o remidor, que tinha por dever, caso houvesse o falecimento de um parente próximo, de resgatar a propriedade que foi vendida, assim como também se um judeu empobrecesse, um parente próximo teria esse dever, assim como também se um judeu fosse vendido como escravo, um parente próximo teria o dever de comprá-lo e resgatá-lo. E a lei do levirato, que é aquela lei que eu vou explicar mais detalhadamente, mas o irmão de alguém que morreu possuiria a esposa dele como esposa para dar continuidade à linhagem da família. Bom, uma das características especiais do livro de Ruth é o tema do remidor. Aparece cerca de 20 vezes na obra. O remidor, que é o Goel, precisava ser um parente capaz de redimir. O membro da família que se encontrasse em situação de escravidão, viuvez ou orfandade. A história de redenção em Ruth apresenta o exemplo mais claro de como esse conceito era posto em prática na antiga cultura hebraica. Ela fornece uma bela imagem de Deus redimindo uma noiva gentia em um ato de amor e graça. Eu quero começar lendo com você Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, tá? Estou de posse da Nova Versão Internacional, que diz: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. E isso vai até o versículo 10. Então, segundo essa lei de Deuteronômio 25, se irmãos vivem juntos e um deles morre sem deixar descendência,
um dos irmãos sobreviventes toma por mulher a viúva e o primogênito desse casamento entre os dois é considerado legalmente filho do morto. Entretanto, o cunhado podia se esquivar dessa obrigação mediante uma declaração feita ante os anciãos da cidade, mas ele é desonrado. A viúva rejeitada o descalçava e lhe cospe na cara porque não edifica a casa de seu irmão. Essa instrução é chamada, como eu disse, do levirato, que vem do latim levir, que traduzido para o hebraico é o irabã, que significa cunhado. E no Antigo Testamento, ela é ilustrada por dois exemplos que são difíceis de interpretar e que só imperfeitamente correspondem à lei do Deuteronômio. A história de Tamar, em Gênesis, e a história que a gente está estudando de Ruth. O primogênito de Judá, ele morre sem deixar descendência de sua mulher Tamar. Isso está em Gênesis 38. Seu irmão Onã tinha o dever de casar-se com a viúva, mas ele não quer ter um filho que não seja legalmente seu. Então ele faz estéril sua união com Tamar, e por esse pecado Yahvé o mata. Aqui eu posso abrir um parêntese para desmistificar, para desmentir algumas interpretações errôneas desse texto. Como, por exemplo, evitar uma gravidez, ou o caso da masturbação, que seria pecado porque você está jogando fora o seu sêmen. Não é isso que esse texto está dizendo, gente, tá bom? Claro que masturbação é pecado. Claro que deve-se ver a necessidade de um casal que quer evitar a gravidez, tá? Às vezes a pessoa não tem condição, não está ainda na idade. E evitar, por quais métodos se evita? Isso tem que ser visto. O que o texto aqui está nos mostrando, o pecado aqui é o fato do irmão não querer dar continuidade à genealogia do outro irmão e por isso ele lança seu sêmen na terra e ele é morto. Voltando para o assunto, Judá deveria então dar para Tamar seu último filho, Selá, mas esquiva-se do dever. Por quê? Porque Selá ainda era moço. Então Tamar se une por astúcia ao seu sogro. Você conhece essa história. Mas nesse antigo relato, a lei do levirato aparece mais estrita que no Deuteronômio. O cunhado não pode escapar dela e o dever incumbe sucessivamente a todos os irmãos sobreviventes, conforme a gente vê Jesus falar em Mateus 22, do 24 ao 27. A união de Tamar com Judá poderia ser uma reminiscência de um tempo em que o dever do levirato afetava o sogro se não tivesse outro filho, que é o que se praticou em outros povos. Contudo, aqui é mais o ato desesperado de uma mulher que quer ter um filho do mesmo sangue do seu marido. Agora, a história de Ruth, ela combina o costume do levirato com o dever do resgate que incumbia o Goel, que é o parente remidor. A lei de Deuteronômio 25 não se aplica porque Ruth não tem mais cunhado. Quando você lê o capítulo 1, versículo 11, você vê que Noemi ela fala que não tem, versículo 12 também, que não tem mais filhos para dar continuidade. O fato de que um parente próximo deva tomá-la por esposa, e isso seguindo certa ordem, indica seguramente uma época ou um ambiente em que a lei do levirato era um assunto de clã mais do que de família no sentido estrito, como em Gênesis 38. De qualquer forma, as intenções e os efeitos desse casamento são os de um casamento levirático. Trata-se de perpetuar o nome do morto, do qual a criança que há de nascer será considerado filho. Ruth capítulo 4, versículo 17, com o nascimento de Obed, a gente vê que as mulheres da cidade celebram e dizem, Noemi teve um filho. Então o filho aqui ele é considerado filho da descendência de Elimeleque. Então esse é o sentido dessa lei. Esse costume tinha paralelos em outros povos, especialmente entre os vizinhos de Israel. O Código de Hammurabi não fala dele, mas as leis assíricas consagram-lhes vários artigos. Nelas não se expressa a condição de que a viúva não tenha filhos, mas isso pode ser devido a uma lacuna do texto. Em compensação, essas leis assimilam com respeito a isso e responsais de um casamento consumado. Se o noivo morre, sua noiva deve casar-se com o irmão do morto. Algumas leis hititas também falam sobre o levirato, mas com menos detalhe.
Os costumes existiam entre os hurritas de Nuzu e talvez em Elam, também é atestado em Ugarit. Muito se discutiu sobre o significado do levirato. Alguns explicam-no como um meio de assegurar a continuidade do culto dos antepassados, enquanto outros descobriram nele um indício de sociedade patriarcal. Independentemente de como era entre os outros povos, no Antigo Testamento dá uma explicação que lhe é própria e que parece suficiente. A razão essencial é a de perpetuar a descendência masculina, o nome, a casa, e é por isso que a criança, provavelmente só a primeira, de um casamento leviátrico, é considerado filho do morto. Não é somente um motivo sentimental, é a expressão da importância dada aos laços de sangue. Uma razão concomitante é a de evitar a transferência de bem da família. Essa consideração aparece no texto que eu li em Deuteronômio 25, versículo 5, que põe como condição do levirato que os irmãos vivam juntos, e na história de Ruth explica que o direito de resgate da terra esteja ligado com a obrigação de casar-se com a viúva. A mesma preocupação se encontra na legislação do jubileu, em Levítico 25, e na lei sobre as filhas herdeiras, em Números 36, versículo 2 ao versículo 9. Por meio dessa lei, a gente vê como Deus tem o propósito de preservar a família. A preocupação da lei do levirato é dar continuidade a uma genealogia, é preservar a integridade da viúva, a integridade do nome do morto, a propriedade privada da família, e assim também, como a gente vê no livro de Ruth, até mesmo a sogra viúva, sem esposo e sem filhos, agora tem a esperança de ter a família em continuidade. Os próximos filhos que nascessem provavelmente não necessitariam ser considerado filho do parente morto. Espero ter contribuído com você. Fique na paz. Espero você com a permissão de Deus. Até os próximos vídeos. Deus abençoe sua vida e um abraço.